Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10. A igreja de Coríntios, irmão, ela era uma igreja muito imatura, era uma igreja muito instável, era uma igreja que tinha muitos problemas com divisão, com ciúmes, com inveja, era uma igreja cheia de problemas com imoralidade sexual, era uma igreja que fazia mau uso dos dons espirituais. Mas, apesar de ser uma igreja com tantos problemas, Paulo escreve para essa igreja cheia de problemas uma carta cheia de esperança. Isso me dá muita alegria no coração, porque quando eu olho para essa carta eu vejo, puxa vida, eu sou uma pessoa cheia de problemas, mas ainda é bom que tem uma carta que também aqui está na Bíblia cheia de esperança para a minha vida. Por isso, abra aí a sua Bíblia para nós mergulharmos nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 10. À medida que nós vamos lendo o texto, eu vou expondo esse texto a vocês. E o meu desejo é que essa exposição possa de fato abençoar a sua vida. Vamos ler os 5 primeiros versículos. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, e isso é Paulo, um judeu falando, todos os antepassados, estiveram sob a nuvem, aquela nuvem do deserto, e todos passaram pelo mar, o mar vermelho que abriu. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Paulo considera que todas aquelas pessoas receberam um tipo de batismo, o batismo da nuvem e do mar. Versículo 3: todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha, ele afirma, era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Amém? Quantos de vocês já viram jogos esportivos onde acontece uma grande virada? Ou pelo menos a gente fica até aqueles 45 do segundo tempo, quando o nosso time do coração aguardando uma grande virada. Existem 2 esportes em particular que eu gosto muito de assistir, principalmente finais e grandes jogos, porque são esportes onde uma grande virada é ainda mais possível que no futebol. Eu gosto muito de assistir jogo de basquete da NBA, é muito animador. Tive a oportunidade de ver um jogo ao vivo, gente, tu vibra de sexta a sexta. É de ponto em ponto e ali uma virada muda tudo. Uma cesta lá no finalzinho, quando o cronômetro vai zerar, às vezes aquela bola cai assim, tchá, e tudo muda. É fantástico isso. E também jogos de futebol americano, onde tu tá lá e todo mundo lá é defesa contra ataque, ataque contra defesa, aquela loucura toda, e uma bola, um chute, um cara que corre e passa por todo mundo, o jogo inteiro muda. E às vezes na nossa vida é assim. Existem outros esportes que também grandes viradas acontecem. Como por exemplo no basquete, os homens aí que já não assistiram aquele Rock Balboa, ele apanhava e apanhava mais um pouco. E depois o cara até cansado de bater nele, ele já com a cara toda assim, né? Ele já me assim, né? Com a cara toda torta,
ele dava um soco tal e ganhava a luta. Mas vocês sabem por que tantas viradas acontecem? Porque muitos times acham que já estão com a vitória na mão. Não foi o caso do Brasil no 7-1, que já começou com a derrota desde cedo. A vitória nunca teve na mão, né? Aquela virada era praticamente impossível, né? Mas, gente, quando os times eles acham que já estão com a vitória, quando eles já estão com o jogo ganho, olha, já ganhamos o jogo, já estamos aí com a vitória nas mãos. Existem esportes em que tudo pode acontecer e, de fato, grandes viradas acontecem. Na nossa vida é assim. Nós vimos aí também nas eleições, muitos candidatos achavam que já estavam com o jogo ganho e grandes viradas aconteceram nas eleições. Grandes viradas acontecem na nossa vida. E quantas vezes nós achamos que já estamos com a vitória na mão? Mas viradas são possíveis. Viradas na vida existem. E esse texto que Paulo escreveu aos Coríntios é a respeito de uma virada na nossa história não tão legal que pode acontecer. Ele fala a respeito do povo de Israel. Ele fala a respeito do povo de Israel que havia passado pelo Mar Vermelho. Eu não sei se vocês se lembram. O faraó perseguiu o povo, eles saíram do Egito, o faraó estava perseguindo eles estavam lá, tal, com as carruagens e os cavalos, e aquele exército inteiro egípcio atrás deles. Então eles passam pelo mar, no momento que Deus abre, eles vão em direção ao deserto, para o outro lado do mar, o mar fecha, engole o exército egípcio, e eles olham lá para trás e pensam, puxa, estamos salvos. E eles de fato estavam salvos. Só que agora o que eles tinham pela frente era uma segunda etapa da vida deles, que era a etapa do deserto. Eles foram salvos, mas ainda não estavam na terra prometida. Eles estavam no deserto, onde eles iriam passar 40 anos caminhando até chegar na terra prometida. E na vida de muitas pessoas, na vida de muitas pessoas, e você vai perceber nessa história aqui, de novo narrada por Paulo, que foram muitas pessoas. Dizem que havia mais ou menos 1 milhão de pessoas, se não mais, que atravessaram aquele lugar. Na vida de muitas pessoas houve uma virada. Eles tinham a vitória nas mãos, tinham tudo para entrar na terra, mas não entraram. Queridos, essa é a nossa situação hoje. Nós fomos salvos. O exército inimigo já ficou para trás. O mar já se fechou. O mar já engoliu o nosso adversário. Jesus já pisou na cabeça da serpente. Jesus já venceu o diabo na cruz. Já declarou a vitória sobre a nossa vida. Quem sabe você já entregou a sua vida a Ele, você já desfruta de salvação, você já está no outro lado, mas desse lado que você agora está, você olha para tudo e pensa assim, eu ainda não estou na terra prometida, eu ainda tenho lutas, eu ainda tenho um terreno muito complicado para caminhar, eu estou agora no deserto. E essa é a situação do crente. O crente hoje, embora esteja salvo, ele não está no céu. Ele está passando por um período de deserto, assim como o povo de Israel estava passando. Um período de sol escaldante, um período de muitas provações, um período de escassez de algo, escassez de recursos, de muitos problemas, de muitas dificuldades, um período de luta, mas também um período de muita bênção, um período de muita vitória que Deus dá, mas ainda não é a terra prometida. Mas a história de hoje é que muitas pessoas, queridos, eles ficaram no deserto e não entraram na terra prometida, embora eles tivessem saído do Egito.
Vocês conseguem entender isso? O que Paulo está dizendo é que muitos crentes vão sair do Egito, mas vão morrer no deserto, sem entrar na terra prometida. Muitos crentes vão sair do Egito e vão morrer no deserto, sem entrar na terra prometida. Como isso? É o que diz o texto e mais claro impossível. Versículo 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem. Eu não quero que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos os antepassados de Paulo haviam passado pela nuvem e pelo mar. Todas aquelas pessoas passaram por esses dois fatos que eram milagrosos. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Queridos, todos ali tinham salvação. Todos tinham uma espécie de redenção. Todos passaram por uma espécie de batismo, é o que diz o texto. Todas aquelas pessoas foram sustentadas pelo maná. Todas receberam comida e bebida espiritual. Todas aquelas pessoas viram milagres, mas morreram no deserto. Esse texto ele nos faz pensar que não é porque se entra de graça no céu que se entra de qualquer jeito. Não é porque se entra de graça e é pela graça que é de qualquer jeito. Muitas pessoas confundem a graça com libertinagem. Acham que porque é de graça é de qualquer jeito. Não é porque é de graça e a graça jamais vai ser conquistada, a graça é imerecida, que deverá ser desrespeitada essa graça. E eu queria perguntar para você, nessa noite, tu tem respeitado a graça? Ou será que você tem banalizado a graça e ignorado o sacrifício de Cristo? Nós aprendemos com essa história que nós vamos ler, que ninguém perde a salvação. Preste atenção, ninguém perde a salvação. Mas muitas pessoas morreram no deserto porque jogaram a salvação fora. Quem não é capaz de estar todo dia na presença de Deus, quem não é capaz de cultuar a Deus uma vez na semana, como é que vai ser capaz de ficar a eternidade inteira cultuando a Deus? Vai ser um tédio. Às vezes eu penso que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que tem gente que Ele não vai levar para o céu por bondade. Porque aquilo ali para a pessoa vai ser um tédio. Tu já imaginou? Ela não gosta de ir na igreja 2 vezes na semana. Imagina ela estar num lugar que só tem santidade, tu só vai ficar lá santo, 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 sem pecado. Talvez para muitas pessoas é até mesmo pela bondade de Deus que elas não vão para o céu. Pode ser louco isso, né? Mas eu penso assim às vezes. Mas todas aquelas pessoas estavam debaixo da mesma nuvem, debaixo da mesma graça, nem todas chegaram na terra prometida. Muitos deles ficaram no deserto. De todos aqueles homens, somente 2 homens entraram na terra prometida. Quem são? Josué e Caleb. Vocês já pensaram que de mais ou menos aí, quem sabe, dizem os historiadores, alguns de 800 mil a 1 milhão, 1 milhão e 200 mil pessoas, só 2 pessoas entram na terra prometida? É muito doido. Uma geração inteira fica pelo deserto. Leia comigo o versículo 5 que diz assim: contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. Eu queria te perguntar, hoje você tem feito justiça à salvação que você recebeu de Cristo? Você poderia falar, cara, Deus tem se agradado do meu comportamento enquanto cristão. Deus tem se agradado da minha vida. Deus está se agradando da minha conduta.
eu tenho honrado o sacrifício de Cristo na cruz. Deus ofereceu o melhor dele a mim, e eu tenho oferecido o meu melhor a ele. O que o texto diz é que Deus não se agradou daquelas pessoas que estavam no deserto. Então diz o texto que a maioria deles, e quando o texto aqui fala maioria deles, é somente 2 que entram na terra prometida. A grande maioria, a esmagadora maioria, de fato fica com os corpos, e preste atenção nessa palavra, espalhados pelo deserto. Essa palavra espalhados é a palavra no grego que significa esparramado, que em grego é assim, katastronomos. Isso foi o quê? Uma catástrofe. O que aconteceu foi uma catástrofe. E você sabe de onde é que vem essa palavra catástrofe? Você sabe quando um exército ganhava do outro, e tantas pessoas morriam na batalha que o campo ficava sangrento, com um monte de corpos esparramados, e você olhava para o horizonte e só via corpos e corpos e corpos. Os homens assistem filmes assim, e as mulheres que são casadas às vezes são obrigadas a ver junto. A palavra catástrofe, ela vem desse significado, corpos esparramados pelo campo. Corpos esparramados pelo campo. O que a Bíblia diz é que vários corpos, como se tivesse acontecido uma guerra, vários corpos ficaram esparramados no deserto. Aconteceu uma verdadeira catástrofe, vários corpos ficaram esparramados no deserto. Paulo aqui estava lembrando que houve uma luta, mas essa luta não foi contra um inimigo. Você sabe contra quem eles lutaram? No deserto. Quem foi o principal inimigo deles? Eles mesmos. O principal inimigo deles, que Paulo estava descrevendo, foram eles mesmos. A grande luta era eles com eles. Eles tinham tudo para entrar na terra prometida, mas por causa de alguns detalhes que nós vamos ver e ler, eles não entraram. E eu gostaria de dar sequência ao texto. Versículo 6, na versão NVI, diz assim: por que eles ficaram com os corpos esparramados? O que aconteceu? Essas coisas ocorreram como exemplos, olha, como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Primeira coisa que eles fizeram, eles cobiçaram coisas más. Eles desejaram coisas más. A palavra de Deus, ela nos orienta a não desejar o quê? O que é nessa terra. A grande luta que nós temos na nova aliança é entre nós desejarmos aquilo que é do céu ou desejarmos aquilo que é da terra. E quantas vezes eu penso que não é só no meu coração, existe uma luta para que eu deseje muito, para que eu venha desejar muito mais aquilo que é da terra e não aquilo que é do céu. Eles também, por cobiçarem coisas más, aqui começou a derrota deles. Cobiçaram coisas más. Versículo 7 diz: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Essa palavra farra, nesse sentido, está relacionada a um culto pagão. E nós sabemos que eles fizeram isso. Basta você ler Números e Êxodo na Bíblia, que narra essa história, esses dois livros. Aquelas pessoas que ficaram no deserto, elas se entregaram a cultuar outros deuses e não o Senhor. Deus sustentava eles dia a dia com o maná que caía do céu. Deus fazia a água brotar da rocha para alimentar eles. Mas eles não adoravam o Senhor.
eles adoravam outros deuses. Quando nós vemos na Nova Aliança, no Novo Testamento, a única figura de linguagem ou o único objeto que é equiparado a Deus, a Bíblia não diz, não adorem a Deus e ao diabo. Não adorem a Deus ou o diabo. A Bíblia diz que nós não podemos cultuar a Deus e ao... Alguém se lembra? Dinheiro. Não podemos cultuar a Deus e ao dinheiro. Quantas e quantas pessoas têm se perdido em meio ao deserto, ainda que sejam batizados, como eles eram, ainda que tenham sido salvos do Egito, como eles foram, ainda que tenham sido libertos, como eles foram. Quantas e quantas pessoas têm adorado o dinheiro e não a Deus? Quantas e quantas pessoas têm pensado que vem do dinheiro os recursos que elas possuem, que o maná vem do dinheiro, que a água que sai da rocha vem do dinheiro, e não adoram a Deus da maneira correta, por ser o Deus que tem provido tudo para a vida delas. O texto ele vai continuando e diz assim: não pratiquemos, no versículo 8, imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Você vê no texto que Paulo ainda dá uma descontada. Morreram um pouco mais do que 23.000 pessoas. Ele arredonda o número para baixo, não para cima. Num só dia morreram mais de 23.000 pessoas. E nós lemos no texto que essas pessoas morreram por causa da idolatria e por causa da imoralidade. Quantos de nós não temos que lutar com nós mesmos com relação à imoralidade? Quantas e quantas pessoas ficaram pelo deserto por causa da imoralidade? Num dia, dos 40 anos, num dia, ficaram 23.000. Será que se você estivesse no deserto naquela época, você seria um daqueles que teriam ficado nesse dia por causa da imoralidade? Existem alguns versículos que falam que de Deus não se zomba. Considere a bondade e a severidade de Deus. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Existem muitos cristãos que pensam que eu fui alcançado pela graça. Foi. Mas não é porque você foi alcançado pela graça que é de qualquer jeito. É igual você ser convidado para um casamento. Quantos aqui pagam para ir em casamento? Na verdade, todos nós pagamos e pagamos muito. Porque tem presente para comprar. Tem roupa para comprar. Casamento é um bom investimento. Mas ninguém paga pelo convite. Nós recebemos o convite de graça. Mas não é porque de graça o convite que nós recebemos que nós vamos no casamento de qualquer jeito. Jesus certa vez conta uma parábola a respeito de um casamento e ele diz que de qualquer jeito não se entra. Ele fala que muitas pessoas estavam com roupa inapropriada e ficaram do lado de fora. Não é de qualquer maneira que se entra no casamento, ainda que o convite tenha sido feito de graça. Ainda que você receba o convite na sua casa, não é de qualquer jeito que se entra. Ainda mais quando o noivo fala para você: olha, eu também te dou a roupa de graça, eu te dou tudo de graça, é só você vestir e vir. Num só dia ficaram 23.000 pessoas no deserto. Versículo 9: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Não devemos pôr
o Senhor aprova, como alguns deles fizeram. Tu sabe de onde é que vem colocar o Senhor à prova? Isso eu acho, esse texto na Bíblia, ele chega a me dar até um certo espanto, porque muitas pessoas fora de contexto falam assim: querido, joga Deus na parede e coloca ele à prova. Vocês já ouviram isso? Coloca Deus contra a parede, faz prova. Depende da prova. Nesse contexto, Deus tira eles do Egito, onde eles tinham certa variedade de comida. No Egito eles tinham variedade de comida. Comida lá nem é tão boa assim. Estive lá também. Tem muito, é bem temperado o negócio e não tem nada. Mas tem variedade. Queridos, eles estavam lá no Egito e o que eles começam a fazer? Começam a reclamar. Alguns deles falam para Moisés: Moisés, nós preferíamos ter morrido lá no Egito, se fosse para ficar comendo esse pão que cai do céu e bebendo essa água que sai da pedra. A gente preferia ter ficado lá no Egito. Quantas e quantas pessoas não saem do Egito, não são tiradas por Deus do Egito, estão no deserto, agora só tem o maná, a água, e começam a reclamar, começam a murmurar, e começam a colocar Deus na parede e falar: Senhor, por que tu me tirou do Egito? Foi para eu ficar comendo maná e tomando água? Me deixava lá. Tu sabe o que Deus faz com eles? O texto continua e diz assim: que por causa disso eles foram mortos por serpentes. Deus os matou. E mais uma montoeira de pessoas morreu. Por causa da reclamação. Por causa da murmuração. Tu já parou para pensar o que Deus fez na tua vida? O tamanho da obra dele na tua vida. E quantas vezes nós ficamos reclamando por poucas coisas? Muitas e muitas pessoas estão no deserto, passando sim por dificuldades, mas olham para a vida lá do Egito e sentem saudade do Egito. Vocês se lembram o que aconteceu com a mulher de Ló? Quando ela sai do lugar que ela morava, ela sente uma saudadezinha, estou saindo aqui de Sodoma, de Gomorra, mas, ai, a minha casa. Demorei tanto tempo para conseguir a casa própria, irmão. Eu acho que ela ficou pensando nisso. Ai, a minha decoração, demorou tanto tempo para fazer aquilo. Ai, o meu jardim, se fosse aquele pomerode. Ai, o meu jardim. Ai, meus bichos que não deu tempo de pegar. Ai, tanta coisa. E ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Deus havia salvado aquela mulher do fogo que consumiu aquelas 2 cidades. Mas ela fica com saudade. Ai, as minhas amigas que não vieram junto. As amigas da fofoca ficaram para trás. Ô, Ló. Ela fica com saudade do Egito dela. Olha para trás e vira uma estátua de sal. Muitos e muitos crentes têm saudade da vida antiga. Preste atenção. Muitos e muitos crentes têm saudade de Sodoma, têm saudade de Gomorra e gostam de olhar para trás. Muitos e muitos crentes têm saudade do Egito, têm saudade da comida do Egito, das festas do Egito, e às vezes ficam: puxa vida, agora eu sou crente e não posso mais fazer isso. Que desgraça! Meu Deus, agora eu sou crente e como é que fica as festas, a galera? Não sei nem o que fazer mais. Eu perdi, a minha identidade ficou no Egito, a minha identidade ficou em Sodoma, a minha identidade ficou em Gomorra. Eu estou morrendo porque a minha identidade ficou lá atrás. Ai, Deus, eu preferia ter ficado junto com quem eu era.
Muitas e muitas pessoas foram mortas por serpentes naquele dia. Por isso que diz o versículo 10: e não se queixem como alguns deles se queixaram, que foram mortos pelo anjo destruidor. Parem de se queixar. Olhem para frente e vivam a vida que Deus tem para vocês. A nova vida. Muitos e muitos crentes não conseguem viver a nova vida porque só pensam na velha. Não conseguem mais se encontrar em Cristo porque têm saudade do velho homem. Ainda não crucificaram o velho homem. Parece que querem fazer uma massagem cardíaca nele e querem ressuscitar o velho homem. Falam: vamos! Reage, homem! Será tão bom! Murmurar significa resmungar. Aí. Agora foi de novo. Murmurar significa resmungar, reclamar. A consequência da morte, da reclamação, tu vê em Números 14, Números 16, Êxodo 12. Eles pagaram a língua com a morte, de tanto reclamar. Talvez você não reclama com a língua, mas reclama com o coração. Fica desejando, como eu queria viver a vida que eu tinha antes, sem a preocupação de ser santo. Deus vai falar: tá bom. Por isso que eu digo, salvação ninguém perde. Não é igual uma moeda que está no teu bolso que caiu, perdi. Mas muitas pessoas jogam isso fora de propósito. De propósito. Tem tanta saudade do Egito que fala: eu quero voltar para lá. Eu acho que Deus, por misericórdia, fala: tá bom, volta. Só tem um jeito: a morte. Só que dessa vez eu não vou te puxar de volta. Versículo 11. Meu Deus, Diego, de onde é que vem a base de tudo isso que tu está falando, de toda essa relação do povo do Antigo Testamento com o povo do Novo Testamento, essa ideia de uma graça que tem responsabilidade, de uma salvação que pode se perder? Eu não estou entendendo isso. Salvação não se perde, mas se joga fora. Por que eu estou falando isso? Lê o versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E esse cair, queridos, não é, a gente sempre fala, quem está em pé, cuide para que não caia. O cair não é cair em pecado. O cair é cair no deserto. O cair não é cair em pecado. Pecar todo mundo peca, e quem diz que não peca está mentindo. Não é o que fala a Bíblia? O cair não é pecar. Eu pequei, eu estou no inferno. Não é isso. O cair é cair no deserto. É falar que prefere o Egito. É falar que prefere a antiga vida. É olhar para trás igual a mulher de Ló. É ficar reclamando da nova vida que tem em Cristo. É achar que o maná não vale nada, que a água que sai da pedra não vale nada. É falar que a nova vida em Cristo não tem valor nenhum. Isso é cair. É ficar caindo no deserto, espalhado no deserto, como morto. Naquele dia muitos caíram. Durante os 40 anos muitas pessoas caíram. Por isso que Paulo diz assim: aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. E o mesmo alerta que Paulo faz, eu faço hoje. Você que julga estar firme com Jesus, que julga estar firmado em Deus, você que tem certeza da sua salvação, cuide para que você não caia no deserto. Porque embora você tenha saído do Egito, você ainda não chegou na terra prometida.
o jogo ainda não acabou. E nesse jogo existem viradas dos 45 do segundo tempo. Ah, mas é de graça? É de graça. É a graça que sustenta? É a graça que sustenta. Mas não é porque é de graça que é de qualquer jeito. Muitos e muitos têm levado a vida cristã de qualquer jeito, pensando assim: já fui salvo mesmo? Já fui alcançado mesmo? Já levantei minha mão? Já fui batizado? Está tudo certo. Não é porque é de graça que é de qualquer jeito. Mas existe uma esperança, e tu fala talvez igual no Chapolin Colorado: meu Deus, quem poderá se salvar? Um evangelho tão bruto, quem pode se salvar? Versículo 13. Lembrem-se de uma coisa. Lembrem-se de uma coisa, uma só: que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Paulo, quando fala aos coríntios, ele fala, olha, aos efésios ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Mas quando Paulo fala aos coríntios, Paulo fala, olha, vocês estão caindo, não é nem por causa dos demônios, vocês estão caindo por causa de vocês mesmos. A luta de vocês é com vocês. O caso de vocês é diferente. Se você faz uma exegese do texto, um estudo do texto, estuda as palavras, tu vê que o sentido é exatamente esse. Olha, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum. Existem tentações que são comuns. Existem desejos que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da carne, que fazem parte de nós, do nosso velho homem, que é comum a todo mundo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a maioria das pessoas que caem no deserto nem caem por causa de demônio, caem por causa delas mesmas. A briga delas com elas é tão grande que elas caem, porque elas amam mais a elas do que a Deus. Essa é a grande verdade. Ele fala, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum. Comum. É coisa do dia a dia, que está todo mundo passando. Sabe aquilo que você passa? Eu também passo. A pessoa que está do teu lado também passa. E algumas pessoas vão passar por tudo isso e vão chegar em Canaã como Josué e Caleb. E muitas pessoas vão passar por tudo isso e vão ficar espalhadas pelo deserto. A pergunta é, quem vai ser você? Porque não vai ter desculpa. Porque o que eu estou passando, o Josué também passou, o Caleb também passou. O que fez a diferença foi a postura que eles tiveram diante dos desafios, a postura que eles tiveram diante dos problemas. E eu vejo hoje em dia muitos cristãos adotando uma postura triste diante das dificuldades da vida que são inerentes a todo mundo. Todo mundo está sujeito a ficar doente. Às vezes isso não tem a ver com demônio, não tem a ver com nada. Está doente. Todos nós vamos morrer. Se todos nós vamos morrer, você vai perder. Olha que profecia boa essa. Você vai no velório de todo mundo que você ama. Até o dia que as pessoas que te amam forem no teu velório. Se você não for o primeiro, você vai velar teus filhos, teus netos, e assim vai indo. É a ordem da vida. Teus irmãos, teus pais. Dificuldades humanas. Mas como que você se comporta diante delas? Como que você reage às coisas da vida? Tentação no casamento, todo mundo tem. O que você faz com isso? Problemas financeiros, meu Deus, todos temos. Se você não tem ajuda, olha para o lado e ajuda o outro que certamente tem. Todos nós passamos por grandes dificuldades.
Mas poucas pessoas tomam a postura que Josué e Caleb tomaram, de olhar para os gigantes e de falar: dá para enfrentar, dá para vencer, dá para derrotar, aquela terra é nossa. Falta de tempo. Alguém que tem tempo sobrando? Ninguém tem tempo sobrando. Falta de tempo todo mundo tem. Você não vai poder chegar para Deus e falar: ah, Deus, eu não pude servir mais o reino, eu não pude ir nos cultos aos domingos por falta de tempo. Eu acho que ele vai te contar umas boas histórias antes de, quem sabe, puxar aquela alavanca que abre o alçapão assim. Eu acredito que deve ter um mecanismo tipo um tobogã no céu, que puxa assim, não é nem o Pedro que puxa, é ele. Ele vai falar: tu não teve tempo? Deixa eu te mostrar pelo menos uns 1000 vídeos aqui. Não é nem Full HD, o negócio aqui é louco, aqui é diferente. Você vai ver as histórias aqui, ó. Esse aqui não tinha tempo e morreu por minha causa sem tempo. Esse aqui não tinha tempo, olha o que ele fez sem tempo. Esse aqui também não tinha. Dificuldade ele também. Esse aqui não tinha nem perna nem braço. Olha o que ele fez. A gente é muito cheio de mimimi, muito cheio de eu não posso. Idolatria. Quantas pessoas amam mais o filho do que a Deus? Eu já falei, gente, isso é pecado. Eu amo a Sofia, mas se eu amar ela mais do que a Deus é pecado. Quantas pessoas amam e idolatram a família? Amar a família é bom, mais do que a Deus é errado. Eu não posso, por causa da família. Ótimo. Eu não posso porque eu tenho que sepultar meu pai. Tá bom, então sepulta ele e não me segue. É mais ou menos essa a resposta. As coisas são comuns a todos nós, mas como você tem se comportado diante daquilo que é comum? E Paulo termina dizendo o seguinte: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Se você está com falta de tempo e a tentação é ficar em casa, você pode vencer a preguiça. Se você está sendo tentado na área sexual, você pode vencer isso sem cortar a mão direita. Se você está sendo tentado em uma área específica, você pode vencer. É o que Paulo fala. Porque quando vocês forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. E tu sabe de onde é que vem essa palavra escape? Eu achei linda essa palavra, escape. Escape é lindo. Dá a ideia de um exército que está num desfiladeiro, que está num corredorzinho esmagado, com duas aqui, ó. Tem um rochedo aqui, um exército pequenininho no meio. E de repente o exército inimigo te cerca por trás e pela frente, e tu não tem para onde sair. E tu olha, o que eu vou fazer? Tu sabe de onde é que vem a palavra escape? Escape era uma fenda de rocha que aparecia bem no momento que não tinha o que fazer. E aquele exército podia escapar e por ali sair. Escape é uma fenda na rocha que te livra da morte. O que a Bíblia diz? Que bem na hora que você for tentado, bem na hora que alguma coisa ameaçar que você fique pelo meio do caminho no deserto, se você crer, vai aparecer um escape. Se você crer, vai aparecer um escape. Olha, eu não vou ceder. Eu não vou ceder. O escape vem. É o que o gente falou. Olha, estão me mandando, estão dizendo que eu tenho que me dobrar diante de outro Deus aí, de uma estátua aí. Eu não vou. O escape aparece. O escape vem. Não ceda.
o gigante é grande, a terra de gigantes, quais são os únicos dois que voltam com um relatório dizendo: Deus vai dar um escape? Josué e Calebe. Quem são os dois que entram? Josué e Calebe. O resto tudo fica no deserto. Uns por uns motivos, outros por outros. Uns morreram por causa da cobiça, outros por causa da reclamação, reclamavam demais. Alguns por causa das tentações da carne. Cada um com seu motivo, mas ficou no deserto, sem entrar na terra prometida. Você que está no deserto, assim como eu, para onde é que você está indo? Você está indo para Canaã? Tem se comportado como quem está marchando para Canaã? Tem crido nos escapes de Deus que vão aparecer para suportar as dificuldades? Ou você está simplesmente vivendo como quem está com saudade do Egito, agora está obrigado a ficar no deserto, vivendo de qualquer jeito, e no fundo até sabe que vai ficar por ali mesmo? Quem é você nessa história?